Quando a gente fala em poluição, logo nós pensamos em rios cheios de sacolas, garrafas PET, ruas cheias de lixo. Mas tem uma poluição que é até mais prejudicial para a saúde das pessoas. E é a poluição sonora, o funk. Não, é brincadeira. Porque o funk ele não demanda habilidades musicais. É uma poluição invisível ao olho humano, mas ainda assim ela está nos matando pouco a pouco. Essa poluição que eu estou falando é a poluição do ar. Normalmente ela é causada, por causa do monóxido de carbono aí, que é liberado, por grandes usinas, pelos veículos. Não é à toa que o assunto do momento é uma vida mais sustentável, são carros elétricos, E se você acha que São Paulo, por ser uma grande metrópole, um grande centro urbano, não tem o ar mais limpo, mais puro possível, imagina só como é viver em um lugar que é considerado ter o ar mais poluído do mundo. Esse lugar fica na Mongólia. Para vocês terem noção, o ar de lá é tão poluído durante alguns períodos do ano que você é praticamente obrigado a ficar em casa com algum purificador de ar, porque senão, se você sair na rua, o risco de ter um problema respiratório é inevitável. E a vontade de chorar é inevitável. Nesse vídeo você vai conferir, você vai conhecer como é viver no país com a maior taxa de poluição do ar do mundo. Eu sou o Marcelo, fique comigo, depois da vinheta eu te conto. Uma gestação complicada. Vai ficar preso, vai puxar cadeia. Eu cumpri minha parte. Foi longe demais. A Mongólia, ela faz fronteira com a China e com a Rússia. Ela é conhecida também por sua cultura nômade e pelas suas áreas de difícil acesso. A sua população é de aproximadamente 3.278.000 pessoas. Imagina só esse tanto de gente vivendo num lugar assim. A poluição. Bom, você deve estar pensando aí que essa poluição toda do ar aí da Mongólia, dessa cidade em específico que a gente vai falar, ela deve vir de grandes usinas, de carros, milhares de automóveis, e nada disso. O verdadeiro culpado, o verdadeiro motivo desse lugar ter um ar tão horrível de respirar assim é o inverno. Acredita? Não é bem um inverno, como vocês vão ver. Mas o inverno lá, ele é bem agressivo mesmo. Lá faz muito frio. Chega a fazer aí 40 graus negativos. Ulaanbaatar é a capital mais fria do planeta. A temperatura média anual é de 2,4 graus abaixo de zero. Nos meses de inverno, a temperatura fica em torno de 30 graus negativos. Sendo assim, a galera, para se aquecer desse frio todo, acaba usando a queima de carvão. Eles utilizam esse recurso tanto para se aquecerem, quanto também para cozinharem, já que muita gente lá não tem gás encanado, por exemplo. Como nenhuma casa tem gás encanado, como somente os prédios recebem água quente encanada, a maioria dos moradores se vê obrigada a queimar carvão, pneu, qualquer coisa, para o corpo não congelar. Bom, eles meio que são obrigados a fazerem isso por causa da falta de infraestrutura do país, Grande parte da população, inclusive, são nômades, eles moram em tendas nômades, Então, como eu disse, eles não têm água encanada, não tem gás encanado, Então tudo é muito mais difícil. Além de que a estrutura do lugar não é nada favorável, para o frio. Então, pelo fato das pessoas passarem a maior parte do dia, queimando esse carvão para ficarem aquecidos, é exatamente nessa época, no frio, que o lugar fica muito, muito poluído. Durante o inverno, Ulaanbaatar é a capital mais poluída do mundo. Segundo um relatório divulgado no ano passado pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a poluição de Ulaanbaatar bateu os índices de Nova Delhi, na Índia, que era até então a capital mais poluída. Outro fator importante a se considerar é um fenômeno da natureza chamado de inversão térmica. O que faz com que os gases eles fiquem na parte mais baixa da atmosfera, que é onde as pessoas ficam, juntando isso ao fato da temperatura da Mongólia ser aí muito frio, chegando aí, como eu falei, a 40 graus negativos. Esse gás, poluente devido à queima de carvão, ele simplesmente não consegue se espalhar pelo ar. Então ele meio que fica ali, a parte mais densa, um aspecto mais concentrado fica na parte de baixo. Então, ou seja, impossível respirar. Assim que eu saí do carro, já comecei a sentir fisicamente mal. Dor de cabeça, ânsia de vômito. Realmente você respira fumaça pura. Ulaanbaatar. Ulaanbaatar
é o lugar mais poluído da Mongólia, né, que tem um ar mais poluído. E lá não é nada menos do que a capital do país. A BBC fez até uma reportagem por lá para mostrar um pouquinho da situação que é realmente crítica. A repórter foi para lá com um medidor de poluição, né? Ele serve aí para medir as pequenas partículas que tem aí no ar, né? Que são elas que trazem o risco à saúde. E para vocês terem ideia, um nível seguro é de 25 para baixo, tá? Só que o número de lá passou um pouquinho, só um pouquinho só. It was at 999, that's as high as this monitor will go. Safe levels are supposedly anything under 25. So how on earth did it get this bad? Bom, e esses números absurdos fazem um pouco mais de sentido quando você descobre que a população de Heras, né, que são os nômades, eles utilizam aí mais de 600 mil toneladas de carvão para poderem aquecer aí as suas tendas, o que é praticamente 80% da poluição no inverno. A jornalista chegou a visitar uma das famílias nômades do país. Eles moram no campo e eles possuem uma criação de animais, mas o fato do clima do país em geral não ser dos melhores, né? O verão aí muito seco, o inverno muito frio, sem neve, isso fez com que a família perdesse diversos animais que eles tinham, né? Por conta desse tempo louco de lá, né? E dá até dó você ver lá os animais magrinhos, porque eles não têm o que comer, né? Nossa, é bem triste. Bom, e com esse problema é bem provável que as famílias nômades aí, elas não consigam manter essa vida no campo, né? Já que elas podem acabar perdendo todos os animais. Então muitas delas estão até pensando em mudar o estilo de vida, né? Desse estilo de vida mais rural no campo, né? Para um estilo de vida aí mais urbano, né? Dentro da cidade, procurar por um emprego, enfim. Bom, como eu disse, além da forma de aquecimento lá de Ulaanbaatar, né, a galera lá não tem gás encanado, então além deles se aquecerem, eles usam esses combustíveis sólidos, né, o carvão, para também cozinhar. E para você ter uma noção de 7 milhões de pessoas que morrem no mundo pela poluição no ar, né, 4,3 milhões são por causa desse tipo de combustível. O ar lá fica tão pesado, né, que só dá para ver aí as sombras das pessoas aí dentro das tendas. Bom, e se fosse só isso o problema de lá, ainda tava bom. O pior é que nesse nível de poluição toda a população sofre, né, quando o assunto é saúde. Então eles também sofrem com problema de saúde pública. Porque você já imaginou, né, todos os dias aí convivendo com esse ar contaminado, né, todos os dias respirando, entrando dentro do seu pulmão? Bom, pela opinião de pesquisadores, né, esse nível de poluição tem causado diversas doenças que afetam aí todos os tipos de população, né, desde de crianças, né, até pessoas acima do peso, né, além das doenças respiratórias, pulmonares, né, a lista de problemas causados é enorme, né, mas desde sintomas como coriza até infecções bem graves mesmo, agudas respiratórias. E quem mais sofre com isso tudo são os bebês recém-nascidos. Na reportagem tem um nenenzinho lá que só no começo do ano tinha ido parar no hospital mais de 3 vezes por causa de problema respiratório. Além de que ao longo do tempo essa exposição aos gases pode levar aí ao câncer de pulmão, né, e em seguida aí poder levar à morte. Acho que seria um atentado ter um filho aqui nessa região. A criança acaba nascendo com problema. Se a gente tiver filho aqui, a gente vai tentar se afastar o mais possível da cidade. Então lá é como se as pessoas vivessem, né, pelo menos nesse período de inverno, porque parece que nos outros períodos é um pouco mais tranquilo, mas é como se as pessoas vivessem fumando, tá ligado? Tipo, fumando todo dia, mano. Já pensou? Tipo o bebezinho lá, pô. Tipo o bebezinho fumante. Inclusive o YouTube amarelou esse vídeo aí. Deve ser porque tem uma criança fumando. Fala, não me diga! E como mudar isso? Bom, para mudar essa situação, a população precisa de uma alternativa aí, uma solução, então, para toda essa queima de carvão, né? Um jeito diferente de se aquecer, de cozinhar, né? Mas não sei, né? Fora isso, não tem muito o que fazer. Bom, pelo menos parece que o país ele tem um plano para tentar amenizar um pouco esse problema que aí envolve purificadores de ar. So if you leave it on for like 20 minutes, then this room won't be cleaner. Actually, most air purifiers cost a lot, so people can't really afford it. Харж үлэх төлөвлөж ирсэн чинь манай өвөө ханиалхан багсаад
Bom, como eu disse, vale sempre frisar aqui que essa poluição toda, ela acontece basicamente no inverno, tá? Que é quando a galera usa o carvão para se aquecer. Aparentemente, nas outras épocas do ano é um pouco mais tranquilo ver por lá. Tem até um casal de youtubers, né? Eu não esqueci o nome do canal deles agora, que eles foram lá em Ulaanbaatar. Eles foram numa época mais quente, durante o dia e, enfim, aparentemente estava tranquilo lá a cidade. Mas e aí, você conhecia esse país aí, o mais poluído do mundo? Claro que tem outros países, tá, galera, que são bem poluídos também, tá? O Ulaanbaatar, ele tá ali num dos mais poluídos, tá? No ranking, beleza? Imagina só como é viver numa situação assim. Você conhece algum outro lugar, algum outro país aí que tem um ar tão poluído quanto o Ulaanbaatar? Comenta aqui embaixo, né? Que quem sabe a gente traz aqui um outro vídeo falando de outro país aí. Também lá na China falam que tem muito, hein? Na China tem muita cidade lá, que também é complicado viver lá. Bom, se quiser me mandar sua sugestão de vídeo, me manda lá no Instagram, a gente se vê amanhã, mesmo horário, no mesmo canal.